dia, meus alunos do primeiro ano, tudo bem? Estou com muitas saudades. E depois daqueles elogios que vocês me fizeram na quarta-feira, eu estou toda derretida. Eu gosto muito de vocês. Vocês sabem o tanto que eu admiro essa turma. Então vai aí o meu abraço, com muito carinho, para cada um de vocês. E obrigado pelos elogios, tá? Então vamos lá. Hoje, dia 16/6/2020, nós iremos fazer a correção de algumas atividades do nosso livro de atividades. Então, pega seu livro de atividades, por favor, abra-o na página 11, e nós iremos fazer a correção que ficou de dever de casa. A página 11 até a 15, até a letra B da 15, ficou de dever de casa para vocês, Então, vamos lá? Observe a imagem a seguir e justifique porque ela está associada à questão da orogênese. Então, essa imagem aí, ela está associada ao movimento da orogênese, porque são movimentos horizontais, e vão formar dobramentos. É uma imagem, como nós vimos, lá numa montanha da Patagônia, na Argentina, certo? Então, os movimentos são predominantemente horizontais, e estão associados a dobramentos. 2. A Islândia é uma ilha localizada no Oceano Atlântico Norte, entre a América do Norte e a Europa. Explica a formação a partir da dorsal mesoatlântica. Então, a Islândia, ela originou-se do magma liberado pela dorsal mesoatlântica, que lá tem um encontro de duas placas tectônicas nessa região, que é a placa eurasiana e a placa norte-americana. Então, o país caracteriza-se pela existência de intensa atividade vulcânica, que ocorre naquela região, e onde nós vamos ter, assim, um grande aproveitamento dessa energia chamada de energia geotérmica, Então, muitas pessoas na Islândia recebem água aquecida até as suas casas, tá certo? Então, toda a área do fundo de oceano, em especial essa, vai ter a sua formação aí através das dorsais meso-oceânicas, que são montanhas que estão lá no fundo do mar, certo? Lá no assoalho oceânico. 3. Sobre a erosão e agentes modificadores do relevo, responda. O que são agentes externos? São agentes que atuam por meio da erosão no processo da retirada do material desgastado na rocha. B. A paisagem a seguir sofreram influência de agentes externos. Explique quais desses agentes estão associados a cada processo. Então, a imagem A, de acordo com vocês estão vendo, é uma região lá de Utah, nos Estados Unidos. É essa aqui que houve uma modelação aqui nas rochas e até perfurou um buraco. Dá a impressão que foi feita aí uma obra de arte, e na realidade foi agente externo. Então aí é uma erosão eólica. A outra, você vê lá uma big mansão, numa área do litoral, lá no Reino Unido, e ela está prestes a desabar. Então é a ação marinha. As marés estão batendo ali e estão desabando, desagregando a rocha daquela área. A imagem 3 é uma imagem lá dos Alpes franceses, de acordo com a legenda. Então, a ação erosiva aí é a erosão glacial, a ação do gelo. A quarta é uma erosão causada por um rio, o rio Bangladesh. Lá em Bangladesh, um país lá do coração da Ásia, E a gente percebe que essa ação aí é ação erosiva fluvial. Lá na página número 4, eu tenho lá 3 gráficos. Pediu que a gente analisasse cada um. O primeiro está escrito assim, olha, a água preenche a rocha, tem uma fenda e a água vai preencher. O segundo, o gelo, expandiu a rocha, ele congelou, solidificou e houve uma expansão. O terceiro desenho vai ser quando o gelo rompe a rocha.
é tão forte que ele rompeu, ele abriu a rocha e dividiu ela em duas partes. A qual processo de desagregação das rochas está associado à ilustração? Está associada ao intemperismo físico, qual abrange os processos que desagregam e fragmentam rochas por meio de separação dos grãos minerais que antes estavam coesos, juntos, né, compondo a rocha, e nesse caso pela ação do gelo. Então, é um intemperismo físico, físico ou mecânico. A água solidificou, o gelo expandiu, então ele fez com que a rocha, né, partisse, fragmentasse. 5. Qual é sismicamente estável? Uma região do Brasil, né, que ela tem pouco terremoto ou quase nenhum, né, assim, observável e que possa causar danos. Então, poucos foram os tremores que ocorreram aqui na nossa região de magnitude elevada. Então, aqui nós temos um mapa, né, com as placas tectônicas aí da América, do bloco americano, né, do continente americano, e com as subdivisões, América do Norte, o subcontinente América Central e o subcontinente América do Sul. E as placas que estão aí no encontro. Analise com bastante atenção. E nós vamos ter aí os vizinhos aí, o Atlântico, né, a África e ao norte a Europa. Aí pediu para a gente analisar. Então o Brasil ele se situa no centro da placa sul-americana, um local sismicamente estável. Por isso que os tremores aqui são quase imperceptíveis. As localidades que apresentam tremores mais intensos são aquelas que se encontram principalmente nos limites de placas tectônicas. O território está sobre mais de uma placa tectônica. E a maioria dos tremores que ocorrem no território nacional é resultado da reacomodação no terreno, no subsolo. É o que acontece. E aconteceu, né, de vez em quando a gente ouve falando aí, de tremor lá em Montes Claros. E aqui também, em 2015, era 6h30 da manhã, balançou todas as nossas janelas, porque houve uma reacomodação das camadas do subsolo, tá? E lá em Montes Claros, mais ainda, né? Porque é um terreno que tem muito calcário, então tem muitas grutas. Então, vai reacomodar e pode ocasionar isso aí. A número 6, nós temos um texto falando da intensa atividade sísmica registrada no Golfo de Valência. Isso, depois desse seminário, vocês lerem, nós vamos estar aí comentando a resposta. Com base no texto, podemos concluir que os tremores apresentam causas naturais? Justifique a resposta. Não, não são causas naturais. Trata-se de uma sismicidade induzida, lembra que nós falamos que pode ser induzida? Por construção de usinas hidrelétricas ou explosões nucleares e assim por diante. E no caso aí, foi explosão nuclear, tá? A B. Qual a intensidade média dos abalos sísmicos relacionado às sismicidades induzidas? Pode variar entre 4,1 e 4,2 na escala Richter. 7. A questão número 7 da página 15. Né? A teoria de tectônica de placas foi elaborada no século XX. Baseou-se, de certa maneira, na hipótese levantada por Alfred Wegener no início do século mencionado. Trata-se de um paradigma de extrema importância para as geociências, em especial geografia, a geologia e a geofísica. Sobre os fundamentos dessa teoria, é correto afirmar que a opção correta é a letra A. As dorsais oceânicas, como por exemplo a dorsal média do Atlântico, são limites entre placas tectônicas, nos quais essas placas se afastam uma das outras e são denominados de limites divergentes. Lembra que as placas tectônicas ela tem 3 limites? Convergentes, divergentes, transformantes. A 8. O relevo tem sua gênese
a partir da ação de agentes internos e agentes externos. Os primeiros atuam no interior da Terra por meio da movimentação da crosta terrestre e por meio da formação de rochas, enquanto os segundos atuam na superfície modificando suas formas. A partir do tema, responda ao que se pede a seguir. A. Um exemplo de agente interno: tectonismo, vulcanismo, sismos ou terremotos. 2 agentes externos, de formação do relevo. Você pode falar glacial, eólica, chuva, fluvial, marítima e etc. C. Identifique o agente externo responsável pela formação de um vale. O rio. Lembra lá do Grand Canyon? Foi escavada pelas águas do Rio Colorado, e que fez aquela maravilha que nós temos, que é uma atração turística lá nos Estados Unidos. D. Identifique o principal elemento do clima responsável pelos processos intempéricos químicos sobre as rochas. Como a água é o principal fator associado ao intemperismo químico, o elemento do clima relacionado é a chuva. Número 9. Então, nós temos aí 5 proposições ou propostas. Após nós analisarmos cada uma, nós vamos marcar a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra E, onde fala para nós que todas elas estão corretas. Tá certo? Então, como dever de casa, eu havia dado para vocês até a 16, letra B, certo? Então, nós vamos corrigir a letra essa questão aí, E eu vou dar um tempinho para vocês fazerem para mim a página 16, o restinho da 15, a 16, 17 e a 18, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta para nós fazermos a conferência, tá? Primeiro ano. Deu tempo de vocês fazerem. Lá na página 16, a questão número 10, nós vamos ter 4 desenhos, Desenhos que vão representar a formação de alguma coisa, que a gente vai ter de analisar, que são agentes que estão atuando na formação do relevo. Então, observe direitinho aí a evolução que teve. Então, prestem atenção. As 4 figuras representam sequencialmente a formação de um vale através de agentes externos do relevo com grande influência fluvial, como é o caso do Grand Canyon, que foi escavado pelo Rio Colorado, tá certo? A número 11 é um texto lá da UCB do Distrito Federal, e que falou da erupção em vulcão na Islândia aumenta, caso caos aéreo pode durar 2 dias. Então, tem um vulcão na Islândia, que é um nome muito estranho, e que quando ele entra em atividade, as cinzas dele são lançadas a quilômetros e quilômetros e causam um grande caos, uma dificuldade para que as aeronaves saiam dos aeroportos. Então, é um problema que acontece. Teve uma vez que o vulcão começou a entrar em atividade na Cordilheira dos Andes e que interferiu e que teve que suspender voos dos aeroportos de São Paulo, da Argentina e etc. Então, leia o texto com bastante atenção e faça o que se pede. Acerca da atividade vulcânica abordada no texto, julga os itens a seguir, assinalando verdadeiro para V para verdadeiros e F para falso. O V ou F? A Islândia está localizada sobre uma área de interação entre placas tectônicas. Esse fato explica a violenta explosão do vulcão. Verdadeiro. 1. O prejuízo da atividade vulcânica ficou restrito à dificuldade técnica de operação das aeronaves, em função da grande quantidade de cinzas vulcânicas espalhadas pelas correntes de ar. Quer dizer, foi só esse prejuízo que teve? Então é falso, teve outros. Questão de doença, que nós já vimos, a questão de também ser um risco para a população e etc. Número 2. A Islândia faz parte da área conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico?
nem é banhada pelo Pacífico, né, gente? Falsa, daquelas bem falsas mesmo. É banhada pelo Atlântico Norte, né, que está entre a Europa e a América do Norte. 3. Vulcões não explosivos, como encontrados na ilha do Havaí, que pertence aos Estados Unidos, também oferece grande perigo à navegação aérea, em função da grande quantidade de lava expelida ininterruptamente. Falso. 4. Com o desenvolvimento tecnológico, o homem é capaz de prever com relativa antecedência toda e qualquer atividade vulcânica. Não, nem vulcânica, nem sísmica. A previsão de ter um terremoto é coisa de minuto, segundo, que eles podem ter isso aí. Questão 12. Geocientistas estimam que a cada ano o Himalaia cresça cerca de 4 milímetros de altura. É um fenômeno imperceptível aos olhos humanos, mas que ocorre há milhões de anos, contribuindo para a formação dessa importante estrutura geológica. O movimento tectônico responsável pela formação de cadeias de montanhas, como a do Himalaia, é conhecido como orogênese. É que vai só erguendo. Então, a gente fala assim, não, mas 4 milímetros é coisa minúscula. Mas, gente, há quantos milhões de anos que isso está acontecendo? 3, nós temos uma imagem aí, que é a famosa imagem da falha de San Andreas, né? E pediu para a gente poder analisar com bastante atenção. E essa placa de San Andreas, ela está localizada lá na Califórnia, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, né? Então, ela está relacionada à letra A, ao deslizamento horizontal entre as placas do Pacífico e norte-americano. A 14 é uma questão até que caiu no Enem, né? Quem sabe agora nesse próximo Enem, que vai ser atípico a data dele, né? Que ainda eles estão para poder estar marcando, mas tudo indica que vai ser dezembro, né? Essa questão possa cair. Então, a letra correta aí é a letra C. E agora nós vamos para a questão número 15 da página 18. Para compreender as características geomorfológicas de um terreno, é necessário entender a influência dos agentes internos ou endógenos que definem a estrutura e geram as formas de relevo, e dos agentes externos ou exógenos que modelam as feições do relevo. O modelamento das feições do relevo é realizado pelos processos de intemperismo físico e químico. Letra A. Aponte a ação de 4 fenômenos naturais responsáveis pela alteração do relevo que determina a área. 2 que correspondem aos agentes internos e 2 que correspondem aos agentes externos. Agentes internos: tectonismo, vulcanismo. Externos: chuva, neve, granizo, vento. B. Explica o que são os processos de intemperismo físico e químico. Físico abrange o processo que desagregam e fragmentam as rochas por meio da separação dos grãos minerais, que antes estavam coesos, juntos, compondo essas rochas. Quando a rocha é degradada por uma série de reações químicas, geralmente sob a influência da água, é o processo denominado intemperismo químico. 16 e última, para a gente finalizar a análise desse capítulo. Sobre a estrutura geológica do Brasil, marque a alternativa correta. Eu tenho lá 4 opções e a alternativa correta é a letra A. Meus queridos do primeiro ano, como eu disse, nós vamos fazer uma atividade avaliativa. Eu vou estar, nesse momento agora, nós vamos reunir na videoaula e nós vamos estar tirando todas as possíveis dúvidas desse capítulo. E na próxima semana, eu irei dar uma avaliação virtual para vocês. Ela vai ser uma atividade que você vai poder também, além de marcar a opção correta, você também vai poder escrever, porque eu vou dar questões para você também responder, para realmente eu avaliar se você aprendeu essa matéria. Porque, gente, é uma matéria que você vai ver e vai compreender muitas mudanças que ocorrem na nossa superfície terrestre.
Então, um grande abraço e até daqui a pouquinho na nossa videoaula. Tchau!